devida glória, o qual nós estamos tratando em toda esta conferência, que é a glória da palavra de Cristo. E exatamente, antes de iniciar esse estudo, eu gostaria de agradecer ao Senhor a oportunidade dada pelo convite do pastor Jair Marcelino, estar aqui junto com vocês. Para mim é um privilégio e é uma responsabilidade que eu não consigo dimensionar de estar aqui para ensinar, para falar, para expor as Sagradas Escrituras. E convido para que possamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 22. Provérbios 22, versículo 17 ao versículo 19. Provérbios 22, versículo 17 ao versículo 19. Antes de lermos, gostaria de salientar algumas coisas importantes. O tema principal, o tema central desta conferência, Encontro da Fé Reformada, é a glória da palavra de Cristo. Estamos vendo alguns aspectos que, inclusive, já foram tratados em mensagens anteriores, alguns aspectos que fazem parte dessa glória, alguns aspectos que mostram essa glória. Ouvimos ontem sobre a eternidade da palavra de Cristo. E essa eternidade do Verbo, do Logo de Deus, que se encarnou, se fez carne, que esteve presente entre nós, essa palavra que é eterna e será eterna para todos sempre, são aspectos que revelam a glória, a eternidade da palavra de Cristo. Inclusive, ontem o pastor Jair ressaltou que por ela ser eterna, ela é absolutamente confiável. Então, olhamos para essa palavra e sabemos que nela podemos confiar porque ela é a palavra do Senhor. Ela é eterna desde antes da fundação do mundo. Desde antes criou Deus os céus e a terra. Ela já existia, então nela podemos confiar. Ouvimos também sobre a pureza dessa palavra. Ouvimos também sobre o propósito dessa palavra que visa glorificar somente a Deus, como o pastor Davi Cardoso. E hoje nós veremos sobre a aplicabilidade da palavra de Cristo. E convido então para lermos o texto que se encontra em Provérbios 22, versículos 17 a 19, que diz assim: inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento, porque coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos os teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. A aplicabilidade da palavra de Cristo, ela envolve a qualidade de causar efeito. Ou seja, a aplicabilidade é a ação prática. Ouvimos sobre a eternidade de Deus, mas o que isso tem a ver com a minha vida? O que essa doutrina aplicará à minha vida? Estamos ouvindo sobre essa glória dessa palavra, mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver contigo? Que impacto causará na minha vida diária eu saber sobre essas coisas? Então, ao ouvir sobre a aplicabilidade da palavra de Cristo, envolve exatamente essa ação prática, essa capacidade de ser aplicada, de empregada e colocada em prática em nossas vidas. Então, veremos em duas partes esta aplicabilidade da palavra de Cristo. A primeira parte ela tem a ver com a aplicabilidade da palavra que conduz à confiança no Senhor, que é o texto que nós estamos vendo hoje. E amanhã veremos as palavras de Cristo que conduz à vida eterna. Mas vejamos então a primeira parte,
baseada em Provérbios 22, do 17 ao 19, que é a aplicabilidade da palavra que conduz à confiança no Senhor. Gostaria de, então, que não vamos sair desse texto, então gostaria de salientar o que o início do versículo 17 está escrito, quando ele diz: inclina o ouvido e ouve as palavras do sábio. Gostaria de salientar um primeiro aspecto deste ponto, que é o notável esforço, quando ele diz assim: inclina o ouvido. Pode colocar, eu pontual. O notável esforço inclina o ouvido. É notável que este texto, inclinar o ouvido, está com um esforço intencional para estar atento ao que é verdadeiramente importante. Esta orientação nos chama a ouvir as palavras de sabedoria, e não é qualquer palavra ou qualquer pessoa, mas o texto diz: as palavras do sábio. E essas palavras dos sábios nós veremos logo mais na frente, que certamente é a palavra do Senhor. Essa palavra do sábio que está ensinando os ditos de Deus, a palavra de Deus. E é muito interessante quando nós olhamos o aspecto de quem é Jesus, que nós já ouvimos ontem. Ele é o Verbo, ele é a palavra. Então toda a Escritura ela é exatamente o Logos de Deus, ela é a palavra de Deus. Então quando nós ouvimos o sábio, nós estamos atentos, nós estamos inclinando-se para ouvir a palavra de Cristo, para ouvirmos a palavra de Deus. Portanto, dizer inclina o ouvido, estamos sendo chamados a dedicar nossa atenção e disposição para algo que é essencial, que é a palavra do sábio. Então há um notável esforço. É muito interessante como nós precisamos. O pastor Jair Marcelino, nas suas aulas do seminário, em aconselhamento pastoral, ele diz: vocês precisam aprender a ouvir. Quem aconselha, quem é ministro, e o aconselhamento não é apenas para os pastores, mas qualquer irmão, ele é exortado pela Escritura a aconselhar. Precisamos saber ouvir. Mas é interessante aqui o que o texto está afirmando: inclina-se para ouvir. Tem uma frase que diz bem assim: a sua prioridade é aquilo que você sempre vai dar a máxima atenção. Então, aqui está sendo chamado para nós darmos máxima atenção. Inclina o ouvido. Dê atenção ao que vai ser dito. Aí ele vai dizer: e ouve as palavras dos sábios. É um segundo aspecto, um gracioso ouvir. E esse ouvir, ele está relacionado com o entendimento. Para que possamos ouvir, conforme aqui está escrito, nós necessitamos de entendimento. Há uma busca, creio que não somente aqui, eu acompanho um pouquinho vocês. Desde o ano passado, vários fizeram amigos meus no Facebook, e eu vejo muitas postagens, conferências virtuais, textos bíblicos. Não é diferente do Brasil, onde jovens empolgados com a teologia, com o ensino da palavra, eles também discutem, gostam de fazer postagens. Mas é muito interessante que o conhecimento, ele pode não haver entendimento espiritual. E o que eu quero dizer com isso? Lembremos de Nicodemos, mestre, fariseu.
mestre da lei. Mas, no entanto, quando o Senhor Jesus diz que ele precisa nascer de novo, ele diz: como pode eu novamente entrar ao ventre da minha mãe para nascer? Quando também aquele jovem rico, ele que era conhecedor da lei do Senhor, ele pergunta: que farei para ter a vida eterna? O Senhor Jesus diz: vai, vende tudo que tem e segue. Por ter muitos bens. Por ter muitos bens, ele então caiu triste. É interessante também o que Charles Spurgeon, em sua juventude, descreveu a sua experiência dessa forma. Desde minha infância eu ouvira o plano da salvação pelo sacrifício de Jesus. Mas lá estava a luz, mas eu era cego. Então, não havia entendimento. Ele ouvia, estes todos ouviram, estudaram, mas não havia entendimento espiritual. O gracioso ouvir, ele vem precedido do entendimento espiritual dado pelo Santo Espírito. Então, podemos ouvir as palavras do sábio. Podemos ouvir o que aquele sábio, aquele que apresenta os ditos de Deus, aquele que apresentar o verbo de Deus, agora com entendimento. Para então, podemos ver que esse entendimento é um entendimento espiritual, pelo que o texto vai dizer, logo em seguida, no versículo 18. Não, no versículo 17 ainda. E aplica o coração ao meu conhecimento. Ou como diz na Nova Versão Internacional, e aplique o coração ao meu ensino. Gostaria de chamar a atenção a essa palavra aplica, que tem tudo a ver com o tema que estamos vendo, a aplicabilidade. Essa palavra que está aqui no hebraico, ela é encontrada 80 vezes no original. E tem como significado por colocar, postar, designar, fixar, está determinado. A aplicação aqui, ela é ativa e deliberada. E o versículo diz, então, e aplica onde? Vou fazer compartilhar, vocês estão aqui. E aplica onde? No coração. No coração. Essa aplicação, o primeiro aspecto que eu destaco é que ele é aplicado no íntimo. Ele é fixado no íntimo. Essa aplicação, ela é intrínseca, ela é interna. Essa aplicação, ela não é visível diante dos homens. Os homens não verão. Ela acontece no coração. O texto ele nos instrui a inclinar, a nos esforçar, a ouvir com entendimento para colocá-la no coração, para pô-la no coração. No Antigo Testamento, os pais são ensinados a inculcar aos seus filhos a lei, a palavra do Senhor. Essa palavra ela precisa ser inculcada, ela precisa ser fixada, ela precisa ser armazenada no coração. Embora essa ação não seja visível aos olhos dos homens, onde só Deus pode sondar, aqui então, essa sabedoria, ela vai ficar fixada em um lugar onde, embora não visível, ela impactará profundamente todas as nossas ações. Seja elas quais forem, por elas estarem em nosso coração, por elas estarem armazenadas em nosso coração,
elas nos impactarão. E é muito interessante que tudo isso eu não estou inventando. Está no texto que veremos logo no decorrer. Duas coisas eu gostaria de considerar. Primeiro, essa ação de aplicar no coração, ela tem uma ação muito importante, que ela é, primeiro, proteger o coração. Provérbios 4, 23, ele diz: sobretudo, o que se deve guardar, porque delas procedem as fontes da vida. E é interessante, o que o Senhor Jesus falou não foi diferente desse texto, porque ele diz que dentro do coração dos homens procedem todos os maus desígnios do coração. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ou seja, a fonte de todo mal está onde? No coração. E o que nós precisamos, então, se inclinar a ouvir para aplicar no nosso coração as palavras do Senhor, exatamente aonde está o problema do homem. O seminário, ainda lembrando, diz que o problema do coração, o coração do problema é o problema do coração. O coração do problema é o problema do coração. Por isso que a palavra precisa ficar bem no coração, aplicada lá, porque é lá que ela fará efeito. O que acontece? Alguém está com febre, e a febre não passa, e ela toma paracetamol, mas a febre continua, e continua. Porque o paracetamol, ele não trata o problema da febre. A febre é um sintoma que há uma inflamação no organismo daquela pessoa. Ela precisa tomar um antibiótico se ela estiver com a garganta inflamada. Só assim a febre passará. Então a mentira, a avareza, o ódio, a rebeldia, a desobediência aos pais, a desobediência aos líderes, os adultérios, tudo isso são sintomas do grande problema que está no coração do homem. Por isso a palavra ela precisa ser aplicada, fixada, guardada lá onde está o problema. Essa ação de aplicar o coração concede a verdadeira sabedoria. Porque o texto em Efésios 17, o qual estamos lendo, diz: e aplica o coração o quê? E aplica o coração ao meu conhecimento ou ao meu ensino, conforme está na Nova Versão Internacional. Então, gostaria de salientar que esse esforço gracioso, inclinando o ouvido e ouvindo as palavras do sábio, agora se aprofunda no coração ao ensino do Senhor. Este ensino, ele não é fruto de invenções humanas. Este ensino não é baseado em mentiras. Esse ensino é a palavra do Senhor e é nele que nós precisamos nos preocupar. Agora, uma palavra a todos nós. A igreja do Senhor, ela não precisa estar focada, seja um trabalho de dança, um trabalho de música, um trabalho, seja lá qual for. A igreja precisa estar focada no ensino da palavra, porque é este ensino que fará certamente produzir este efeito do que nós estamos ouvindo. Na prática, ela mudará e transformará vidas.
Então, qual é o resultado disso? Qual é o resultado de aplicar no coração do homem a palavra do Senhor? Em terceiro lugar, gostaria então de salientar este resultado que está no versículo 18. Porque é coisa agradável os guardares no coração e os aplicares todos os teus lábios. Gostaria aqui de destacar duas coisas. Primeiro, essa ação destacar duas coisas. O coração cheio do ensino do Senhor, ela vai produzir exatamente o que está aqui no texto. Um coração cheio do ensino. Imagine, meus irmãos, um coração cheio do ensino da palavra do Senhor. Um coração que se alegra na lei do Senhor. Está aqui aplicado. Diz o texto em Salmos 1, versículo 2: o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Imagina, a meditação das Escrituras estará presente todos os dias. O que isso resultará? É muito interessante o que o próprio texto, depois de, então, ele nos provocar a ouvir o Senhor, nos provocar a aplicar no nosso coração, ele vai dar 31 lições práticas. Ele vai começar dizendo aqui no versículo 22, não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles. E ele vai dizer, não te associes com iracundo, nem andes com homem colérico. Ele vai começar a dar várias lições práticas na vida de alguém que fixou em seu coração a palavra do Senhor e agora tem como resultado na sua vida prática uma vida de amar o Senhor, que nós veremos bem definitivamente amanhã, e amar o seu próximo. Então, aqueles que amam ao Senhor, aqueles que ouviram essa palavra, que fixaram essa palavra, eles certamente agora vão experimentar um coração cheio do ensino do Senhor. Um coração, eles vão experimentar uma coisa agradável. Uma coisa, posso até afirmar, boa e agradável. Porque há uma diferença entre boa e agradável. Eu gosto do que o pastor Jairo já ouviu dando algumas ilustrações dessa. Ele diz: Coca-Cola é muito boa, é muito agradável, mas porém ela não é boa para a sua saúde. Aí você vai tomar um Buscopan, não sei se aqui tem, é um remédio para o estômago lá no Brasil, que a marca era boa. Ele não é nada agradável, mas ele é bom. E aqui nós temos duas coisas que são boa e agradável. A palavra do Senhor. Que aqui então, por isso que ela diz, porque é coisa agradável os guardares no coração. É importante que questione agora esteja cheio dessa palavra, que ele exale essa palavra aonde passar. Que as pessoas que ele se relaciona, que ele conhece, possam ver a diferença na sua vida. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, fale, portanto, a verdade para com o seu próximo. Essas pessoas irão exalar. Aquele que maltratava a esposa, que não a tratava bem, agora vai amá-la como Cristo amou a sua igreja, assim se entregou por ela. Aqueles filhos que eram responsáveis aos pais que não obedeciam, agora ele vai dizer, sim, senhora, minha mãe, sim, senhor, meu pai, a vida vai ser diferente. E precisa ser diferente. Se você não vê que a palavra do Senhor está causando isso, coisa agradável, guardar no coração, e eu pulei já até para o ponto B, que eu comecei a dizer
sobre o que seria os lábios dilatando a doçura do Senhor, quando ele diz, ao aplicar todos os seus lábios. E é muito interessante lembrar do que o Senhor Jesus fala, porque ele diz, a boca fala o quê? Está cheio o coração. Imagina, esse coração cheio da palavra, coração cheio da meditação da palavra do Senhor, fixado. Como não exalar o bom perfume de Cristo? Na nossa terra tem uma fruta chamada cupuaçu. Teve uma irmã que recebeu um chocolate lá de cupuaçu, que a minha mãe mandou para ela. Uma delícia. Tudo que é feito de cupuaçu é uma delícia. Vocês precisam experimentar. Mas esse fruto, quando ele é tirado da árvore, ele muitas vezes transportado em barcos, não tenha quem esconda o cupuaçu. Porque o cupuaçu tem um cheiro muito forte, agradável, mas muito forte, que você não consegue esconder. Eu recebi um cupuaçu do pastor lá da igreja, eu falei, eu sei que o cheiro dele fica forte, aí eu coloquei ele num saco e amarrei, no outro saco e amarrei, e deixei dentro do carro, porque eu iria, eu acho, para a faculdade, e depois iria para casa. Quando eu entrei no carro, o carro soltava cheiro do cupuaçu. Nem amarrado dava para esconder ele. Nem o apóstolo Paulo preso lá em Roma conseguiram esconder a palavra, porque ele disse, a palavra não está algemada. Meus irmãos, a palavra no nosso coração vai exalar, vai ser vista, porque diz aqui o texto que nós estamos lendo, porque é coisa agradável guardar no coração e aplicar todos aos teus lábios. Vamos querer falar da palavra, vamos querer evangelizar, vamos querer ensinar, não vamos nos esconder, porque nós não podemos nos ocultar. O Senhor Jesus falou, pode então esconder uma cidade iluminada? Aqueles que são luz nas trevas ficarão ocultos? Certamente não. Então, partindo para o último ponto, para o objetivo final, o quarto ponto, que é a confiança plena no Senhor. Meus irmãos, nós podemos ter a melhor teologia. Nós podemos se afirmar, somos reformados. Nós podemos ter uma base hermenêutica, uma base exegética impecável. Podemos ter até um comportamento exemplar. Mas se tudo isso não redundar com confiança em Deus, de nada vale. Se isso não resultar com a nossa comunhão com Ele, nada valerá. Nada valerá. Você pode ser a melhor pessoa moralmente falando, mas se você está distante dele, se tudo isso, a boa teologia, não lhe aproximou dele, nada valerá. Aí você pode dizer, eu não estou aqui sendo contra conhecimento ou estudo da palavra, pelo contrário, a Bíblia diz que nós devemos manejar bem o quê? A palavra. Mas, no entanto, se só na aparência, se só diante dos homens, nós somos esse bom crente, mas temos vivido uma vida distante do Senhor, nada valerá a pena. O apóstolo Paulo testemunhou isso muito bem em sua vida, quando ele diz, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu muito mais.
eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, títulos não faltavam. Quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Estamos aqui vendo a glória da palavra. E quão gloriosa é esta palavra, porque esta palavra que ela está desde a eternidade. Esta palavra que se fez carne e habitou entre nós, para que pela cruz do Calvário, para que pelo seu sangue derramado ali, nos fizéssemos povo dele, nos comprássemos, nós que nada merecíamos, nós que somos pecadores, seja em qualquer lugar deste mundo, desde Adão, ela é gloriosa, porque ela exalta a Cristo, porque ela glorifica o Pai. Mas, se esta palavra, ela não causa exatamente essa vida confiante em Cristo Jesus, nada valerá. Se no nosso ensino, que aqui temos pastores, líderes, provavelmente professores de escola bíblica dominical, se nós não levarmos as pessoas a confiarem em Cristo e na sua obra redentora, se nós não nos esforçarmos para levar essas pessoas a esta plena confiança no Senhor, ensinando essa palavra que precisa estar fixada em nosso coração, se nosso ensino está sem Cristo, de nada valerá. Então, meus irmãos, ou seja, Cristo, o resultado de todo o nosso esforço para ouvir a palavra e aplicar a palavra, deve ter em primeiro lugar e como foco exatamente essa confiança no Senhor. Hebreus, no capítulo 12, diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta. Vamos ler todos juntos, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Meus irmãos, o resultado de todo o esforço e aplicação deve ser exatamente olhar para ela. Nós nunca nesta vida atingiremos o alvo no sentido pleno, que é sermos igual a Ele, totalmente santos. Por isso ele disse: se confessarmos os nossos pecados. Ele diz, não, antes disso, quando ele fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de todas as injustiças. Ele vai dizer antes: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E esse advogado, e é esse que nos perdoa, é quem devemos nos apegar, nos confiar, porque não é pelos nossos esforços, não é pelas nossas obras, não é porque você é plenamente santo aqui. Não, é porque você confiou nele. Isso é imputado para a justiça nele. Então, ninguém é salvo pelas coisas boas,
nem exatamente porque você é um doutor, um mestre da lei. Não, é por confiar em Cristo. Somos salvos porque a agradável palavra de Cristo foi aplicada ao nosso coração e a nossa confiança foi restaurada pela cruz. Para finalizarmos aqui, ao olharmos o tema principal, a aplicabilidade da palavra de Cristo. Qual é o resultado da palavra de Cristo na sua vida diária? Qual efeito isto tem tido como líderes? O que aqueles que são os nossos liderados, eles têm visto em nossa vida? O que eles têm ouvido em nossas pregações? Quem tem sido o alvo das nossas pregações? É Cristo. Senão, nada vale. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se somos ovelhas, se estamos no serviço do Senhor, já como adultos ou ainda como jovens, que as pessoas, sejam na faculdade, na escola, no nosso ambiente de trabalho, podem dizer acerca de nós. Eles podem dizer: qual é a razão que você, fulano de tal, é assim? Que você é assim diferente, a sua conduta, a sua palavra, a sua mansidão, seu domínio próprio, mesmo diante das dificuldades, mas você se mantém assim, tranquilo. Por que isso? Será que isso é visto em nós? Será que as pessoas podem perguntar a razão da nossa fé? Ou você tem procurado ocultar-se? Ou, na verdade, não tem nem o que mostrar acerca de Cristo? A aplicabilidade da palavra de Cristo é o resultado daqueles que, pela ação do Santo Espírito, ouviram. Pela ação do Espírito Santo, aplicaram no coração. Agora a doçura exala deles. Que a doçura de Cristo exale em cada um de nós. E que a glória da palavra de Cristo seja vista em nós. Amém. Amém.